Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós teremos uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje é Substâncias e Misturas. Vamos lá? Bom, substância. Qual é o conceito de substância? Uma substância corresponde a uma porção da matéria, que apresenta todas as propriedades definidas e determinadas. Dizemos que, quando uma substância é formada unicamente por moléculas químicas semelhantes, é uma substância pura. Então vamos lá. A substância ela é a composição de um determinado objeto, da matéria. Então, por exemplo, eu tenho aí no caso a representação de uma molécula de água. Então, se eu pego, por exemplo, um copo de água, é formado por uma substância. Que substância é essa? É a água. Pois, dentro daquele meu recipiente, eu vou ter várias moléculas iguais, semelhantes, tá? Todas elas constituídas de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono, 1 átomo de oxigênio, formando uma molécula de água. Se eu pegar essa minha água e adicionar algo nela, eu vou passar a ter uma mistura. Então, o conceito de mistura que vai ser apresentado para vocês depois vai ser a união de mais de uma substância. Quando ele fala substância pura, é porque é formada por moléculas iguais, tá? As substâncias puras elas vão poder ser simples e compostas, que nós iremos apresentar logo logo. Bom, tá aí. Substância simples e composta. Substância simples é quando eu vou ter uma determinada amostra, uma determinada substância, formada por moléculas iguais, tá? De um mesmo elemento químico. Eu vou ter uma substância composta quando eu tiver uma determinada amostra contendo uma substância e essa substância formadas por moléculas iguais, porém com combinação de mais de um átomo. Então tem aí, exemplo de uma substância simples, gás oxigênio. Por quê? Porque o gás oxigênio é formado por uma mesma substância, né, que são moléculas de gás oxigênio, e é formado por mesmo átomo, que seria o átomo de oxigênio. Já no exemplo abaixo, eu tenho de uma substância composta, CO2, dióxido de carbono. Então, eu tenho moléculas iguais, todas as moléculas são de dióxido de carbono, porém, essas moléculas são formadas por um átomo de carbono e 2 de oxigênio, ou seja, apresentando assim elementos diferentes. Mistura. Mistura é quando eu tenho mais de uma substância, tá? Então, eu tenho aí, por exemplo, areia, água e óleo. Eu tenho aí 3 substâncias. Essas substâncias juntas vão formar uma mistura. Classificação das misturas de acordo com o número de fases. Então, eu posso ter uma mistura heterogênea ou homogênea. Mas, professor, o que é número de fases? Fase é a porção que eu consigo ver do meu sistema. Então, por exemplo, aí na mistura heterogênea você consegue ver a parte amarela e a parte verde. Então, você está vendo 2 fases. Ele está mostrando ali moléculazinhas amarelas e verdes. Já no caso da homogênea, você olha e só consegue ver a substância rosa, você só consegue ver uma fase. Mas ali está mostrando que eu tenho mais de uma substância, né? Eu tenho ali moléculas vermelhas e moléculas azuis. Então, a mistura eu posso olhar para ela e só ver uma coisa, ou posso olhar para ela e ver mais de uma coisa. Por exemplo, água e óleo formariam uma mistura heterogênea. O óleo ficaria na parte de cima e a água na parte de baixo. Porém, se eu pegar uma amostra de água e colocar um pouco de sal e mexer, vocês vão conseguir ver o sal dissolvido na água? Não. Vai formar, assim, uma mistura homogênea, porque eu não tenho só água e eu não consigo ver a água e o sal. Gráfico de uma substância versus o de uma mistura. Bom, o gráfico de uma substância pura, que está aí sendo apresentado no item 2 do lado direito de vocês, vocês podem perceber que possui ponto de fusão constante e ponto de ebulição constante, que é quando o gráfico fica retinho, tá? Você está vendo aí acima da palavra sólido e acima da palavra líquido. Já a mistura, vocês podem ver que o gráfico dela sofre variação em todos os pontos, tanto no estado sólido para o líquido, vocês estão vendo aí que está subindo, quanto do líquido para o vapor, também está subindo, que é o que está sendo aí mostrado no gráfico 1. Já no gráfico 3 e no gráfico 4, eu tenho misturas especiais.
Essas misturas, dependendo do ponto, elas vão se parecer com uma substância pura. Tá? Eu tenho aí, no caso, a mistura azeotrópica, que é quando eu tenho ponto de ebulição constante. Vocês podem ver que o gráfico dela é parecido com o da substância pura. Né? Ali, a partir do líquido, fica igualzinho de uma substância pura, mas a parte de baixo dela se parece com a de uma mistura. Como ela possui ponto de fusão sofrendo variação e ponto de ebulição constante, trata-se de uma mistura azeotrópica. E no item 4 eu tenho uma mistura eutética, onde é o inverso. O ponto de fusão dela é que é constante, essa parte aí de baixo do gráfico, tá? Parece muito com a da substância pura, porém, a partir do estado líquido você vê que ela se comporta como uma mistura. Então, elas são misturas especiais. Processos de separação de misturas. Bom, os processos de separação de mistura têm diversos tipos, cada um para uma mistura diferente. Por exemplo, evaporação. É quando tem um composto sólido e um composto líquido. Exemplo, obtenção de sal de cozinha. Como é que é obtido sal? Basicamente, você pega a água do mar e deixa que o sol aqueça e ela evapore. Nesse caso, o que vai permanecer vai ser somente o sal. Sendo assim, o processo de evaporação consiste no processo de aquecimento através do sol. Tá? Você não consegue ficar com os dois componentes separados. Você fica com o sal, porém a água ela evapora. E aí não tem como ser captada. Bom, processo de destilação simples. Eu tenho um sólido e uma substância líquida. Nesse caso aí, eu peguei a mesma amostra de água do mar, só que eu coloquei em um balão de aquecimento para poder aquecer. Peguei o vapor que estava sendo produzido, passei ele por um condensador e eu consegui separar as duas coisas. No balão vai ficar o sal e no Erlenmeyer vai ficar a água líquida. Destilação fracionada. Eu tenho aí compostos líquido-líquido, uma mistura de dois líquidos. 90% dos casos, quando estiver falando sobre destilação fracionada, o exemplo que vai ser dado vai ser sobre o petróleo. Isto por quê? Porque o petróleo tem uma importância econômica muito grande e ele é um composto que vai ser, para ser obtido os seus derivados, que seria a gasolina, o diesel, entre outros, vai passar por um processo de destilação fracionada. Esse petróleo ele vai ser aquecido e, de acordo com o ponto de ebulição de cada um dos seus componentes, vai sendo separado. Liquefação fracionada. Eu tenho aí uma mistura gasosa, dois gases. No caso, esse gás ele vai ser resfriado, tá? E aí, como um desses gases apresentará um ponto de condensação diferente do outro, o que vai acontecer é que com esse esfriamento, um dos gases vai passar para o estado líquido e o outro vai permanecer gasoso. E aí fica fácil de haver a separação dos dois componentes. Fusão fracionada. Eu tenho uma mistura de dois sólidos. Nesse caso, aí eu coloquei enxofre e areia. Eu vou aquecer essa minha amostra desse sólido e aí o que vai acontecer? Como o enxofre ele possui um ponto de fusão mais baixo do que o da areia, quando eu aquecer, o enxofre vai sair do estado sólido e vai passar para o estado líquido. E aí eu vou ter uma mistura de um líquido e de um sólido. E aí fica fácil de haver a separação desses dois componentes. Flotação, sólido e sólido. Nesse caso, eu vou adicionar água à minha mistura a fim de fazer com que um dos meus componentes ele passe a ficar na parte de cima. Eu tenho uma mistura aí, no caso, areia e serragem. Serragem é o pó de serra. Quando eu adiciono a água, o que vai acontecer? O pó de serra vai para a parte superior do becker e a areia vai ficar na parte inferior do becker, separando assim os dois componentes. Decantação, sólido e líquido, e decantação líquido e líquido. Eu posso ter a decantação de uma mistura de um sólido com um líquido ou de dois líquidos. No caso de um sólido e um líquido, eu tenho aí uma mistura, por exemplo, de areia e óleo. Se eu agitar, esses componentes irão se misturar. Porém, se eu deixar em repouso, o que vai acabar acontecendo? Como a areia ela é mais densa do que o óleo, a areia vem para a parte de baixo do becker e o óleo vai ficar na parte superior do becker. Decantação de dois líquidos, eu tenho aí, por exemplo, água e óleo sendo misturados. Só que aí eu tenho o caso de um funil de separação.
como a água é mais densa do que o óleo, a água fica na parte de baixo e o óleo na parte de cima. Nesse funil de separação, é possível ter uma válvula que eu possa abrir para poder deixar a água escorrer e somente ficar com o óleo dentro do funil. Centrifugação, sólido e líquido. Nesse caso, quando nós vamos fazer exames laboratoriais de sangue. Vocês estudaram comigo que o sangue ele é formado por duas partes, uma parte fluida e uma parte sólida, que seriam os elementos figurados. Então, a centrifugação vai ser uma aceleração do processo de decantação. Eu vou pegar a amostra de sangue, vou colocar aí dentro dessa centrífuga e ela vai começar a girar bem rápido, a fim de que a parte sólida do sangue venha para a parte do fundo do recipiente e a parte líquida fique na parte superior. Levigação, separação de dois sólidos. Nesse caso aí, eu coloquei a extração do ouro em garimpos. O ouro nem sempre ele é encontrado na forma de rocha. Ele pode vir misturado com a areia. E aí o garimpeiro, o que ele vai fazer? Passar essa mistura de areia e ouro por uma fonte de água, a fim de que a água carregue a areia e que fique no fundo do seu recipiente seja o ouro, por ser mais denso do que a areia. Ventilação, separação de dois sólidos. Exemplo, eu tenho aí uma pessoa catando grãos. Ao você catar alguns grãos, pode ver junto as folhas. E aí essas pessoas jogam essa mistura de folhas e grãos para cima. O vento ele vai soprar as folhas e quem vai cair aí na peneira vai ser somente os grãos. Filtração, sólido e líquido. Eu tenho, por exemplo, aí, no caso, muito comum no nosso dia a dia, preparação do café. Você coloca o café no papel filtro e faz com que passe a água. A água vai carregar o café, que nós iremos tomar, e o que vai ficar no papel filtro vai ser a borra do café. Peneiração, separação de dois sólidos, como por exemplo também no dia a dia, quando um trabalhador da construção civil ele vai peneirar a areia. Ele separa assim a areia grossa da areia fina através de uma peneira, que vai separar a areia de acordo com a dimensão dos grãos. Catação, separação de dois sólidos, por exemplo, quando está catando feijão das pedras. Eu cato manualmente, separo as pedras do feijão. Dissolução fracionada, separação de dois sólidos. Nesse caso, eu tenho, por exemplo, uma mistura de areia e sal. Ao eu adicionar água, o que vai acabar acontecendo? O sal vai se dissolver na água e vai ficar a areia sem ser dissolvida. E aí tem como separar os dois. Separação magnética, dos sólidos. Eu tenho, por exemplo, aí enxofre e limalha de ferro. Como a limalha de ferro pode ser atraída por um ímã, eu utilizo um ímã para poder separar a limalha de ferro do enxofre. Bom, nossa aula está chegando ao fim. Tá? Segue a atividade do livro nas páginas 201, 202, 203 e 204.